Queria que você abrisse a sua Bíblia então comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 49, versículo de número 22, por favor. Deus é maravilhoso. Gênesis 49, o livro dos inícios, no versículo de número 22, diz assim: ramo frutífero é José, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro até aqui. Feche seus olhos, Deus. Continue a ministrar os nossos corações nessa noite. Continue a falar conosco. Continue, Deus, a derramar da sua vida nas nossas vidas nesse lugar, ó Deus. Nós queremos, nós precisamos te ouvir. Nós queremos sair dessa noite, deste lugar, ó Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, direcionados, curados para o louvor da Tua glória. Que o Senhor estabeleça a Tua vida em nós, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, na segunda-feira eu fui convocado pelo pastor Rafael para dar uma aula aqui, no Maior que Serve, a penúltima aula, e esses queridos estão chegando na última aula amanhã. Você pode aplaudir ao nome do Senhor também pela vida deles? Servos do Senhor, uma sala aqui abençoada, e eu tive o privilégio de estar aqui com um tema, até fui pego de surpresa pelo pastor, mas a aula fluiu de uma maneira que o Senhor falou comigo para que eu estendesse para essa noite aqui, para esse chamado a estar ministrando a vocês, e o tema da aula era a rejeição, e um das pessoas que foram citadas, dos personagens bíblicos que foram citados ali, foi José, e eu queria trazer algo acerca da vida desse grande homem que, um tipo de Cristo que aponta Jesus o tempo todo, para as nossas vidas nessa noite, acerca daquilo que foi falado ali naquela aula, e foi uma aula profunda. Os queridos me ajudaram a dar aquela aula na segunda-feira, porque foi uma aula muito profunda, mesmo que rápida ali, 1h30, mas nós tivemos ali um tempo de profundidade muito grande na presença do Senhor, e foi maravilhoso. Eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite acerca desse mesmo tema. Então, quando nós entramos aqui nesse texto, nós entramos em um momento em que Jacó, já no fim da vida, ele libera as palavras proféticas ali sobre a vida dos seus filhos, e sobre José ele declara o que foi dito nessa noite. Gênesis 49, 22, ramo frutífero é José, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Então esse versículo, ele é muito profundo, mostra José como alguém em que, mesmo em meio à rejeição que ele sofreu, ao sofrimento, às adversidades, mostra José como alguém que permaneceu frutífero na presença do Senhor. Queridos, todos nós passamos por dias, por dificuldades, por situações nas nossas vidas, desde a nossa tenra infância, que nós nos sentimos assim, ou que de fato nós fomos, não só nos sentimos, mas fomos rejeitados por muitas situações, rejeitados por situações diversas, e isso marcou as nossas vidas. Eu passei por isso, eu passei por uma situação na minha família, e aprove ao Senhor curar, aprove ao Senhor curar esse lugar de rejeição que eu vivi lá atrás. Semana passada, e foi assim que eu comecei a aula, semana passada eu estava aqui, e eu recebo uma falando: o pai vai vir aí no final de semana. Eu falei: glória a Deus. E eu não tinha me atentado que era dia dos pais. E eu acho que fazia para mais de 25 anos, ou sei lá quantos anos, para mais de 30 anos, que nós não passávamos o dia dos pais juntos, por uma série de coisas, uma série de situações que eu passei na minha vida. Não vou entrar nesse tema, eu quero entrar naquilo que realmente foi para mim aquele dia, um dia especial, um dia que eu estava aqui, e ele veio até aqui na frente junto comigo e recebeu a oração da igreja. Eu estava do lado dele no dia dos pais, sendo pai, e podendo abençoar a vida do meu pai aqui. Ele estava aqui no domingo de manhã, ele ficou me olhando, eu falei: vem para cá. Ele ficou ali sentado, eu: vem para cá. Pude abraçá-lo, e a gente passou ali o dia, tivemos um tempo
maravilhoso juntos. E aprove ao Senhor restaurar, e eu creio que o Senhor, a cada ano que passa, tem restaurado esse relacionamento, e eu glorifico o nome do Senhor por isso, queridos. Que a gente esteve aqui, e minha irmã trouxe ele 2 vezes no culto. Ele falou, por falta de um, veio 2 vezes, e recebeu do Senhor, e foi maravilhoso. Mas foi especial estar com ele no Dia dos Pais, depois de 30 anos. 30 anos. Eu nunca, em 30 anos eu tinha passado o Dia dos Pais com ele. E foi maravilhoso. Eu creio que a rejeição é uma das dores mais profundas da alma. A rejeição, ela acontece quando alguém que esperávamos acolhimento, apoio, reconhecimento, nos vira as costas. É quando não somos escolhidos, não somos lembrados, não somos valorizados. A rejeição, ela marca as nossas vidas de tal maneira, queridos, que muitas vezes nos levam a viver uma paralisia por grande parte da nossa vida. A rejeição, ela gera um sentimento de invisibilidade, de solidão, de inadequação. É como se estivéssemos dizendo para nós mesmos, eu não sou suficiente, não sou amado, não sou aceito. Quantos já passaram por isso, queridos? Você não precisa levantar a sua mão. A rejeição de hoje pode ser uma cisterna, como não pode ser uma cisterna como a de José, mas pode ser o silêncio de um pai, o desprezo de um amigo, a frieza de um cônjuge ou a indiferença da sociedade. Ela continua ferindo corações, gerando marcas profundas e muitas vezes afastando pessoas do propósito que Deus tem para as suas vidas. Eu creio que nessa noite, uma noite de profundidade para nós. Deus, Ele está aqui com o seu bálsamo para curar vidas neste lugar. Quantos creem assim? Aleluia! As pessoas querem, de fato, nos dias de hoje, queridos, por meio da internet, por meio das redes sociais, elas querem ser curtidas, elas querem ser seguidas, aplaudidas, notadas, querem se encaixar em padrões de beleza, status, sucesso que a sociedade impõe, para serem de fato ali aprovadas, para serem aceitas. Muitas vezes elas renunciam à sua própria identidade, a identidade que Deus plantou no seu coração, por conta desse lugar de rejeição que elas vivem. Então o entendimento para nós nessa noite é que Deus não tem isso para nós. Deus de fato, Ele não nos chamou para isso. As pessoas, os jovens, eles mudam a forma para agradar um grupo de amigos. Homens e mulheres vivem de aparências para serem aceitos em determinados círculos da sociedade. Cristãos deixam de viver princípios da fé para não serem rejeitados em ambientes de trabalho ou social. Mas a verdade é que quando buscamos a aprovação do homem, sempre vamos acabar frustrados, queridos. Sempre vamos terminar este lugar aí de sermos aceitos, do clamor de aceitação, em uma frustração muito grande. E nós não precisamos disso. Porque Jesus, Ele tem plantado no seu coração a sua identidade, tem marcado a sua vida em alto relevo, e eu creio nisso nessa noite. Aleluia. Porque a aceitação do homem, ela vai ser condicional e passageira, queridos. Mas a aceitação de Deus, ela é eterna e incondicional para as nossas vidas. Aleluia. Mas assim como José, nós somos chamados para permanecer junto à fonte que jorra sobre nós, e nós estamos aqui junto à fonte nessa noite. Aleluia. Quando estamos enraizados em Deus, a rejeição dos homens não pode nos impedir de frutificar, e é isso que nós aprendemos com esse homem de Deus nessa noite. As condições que nós passamos nas nossas vidas, se estamos juntos à fonte que é o Senhor Jesus, se estamos juntos a essa fonte, nós não podemos ser impedidos de frutificar para o louvor da sua glória. A vida de José, então, ela vai ser uma história aqui como pano de fundo incrível para as nossas vidas. É o tipo de história sobre qual os sonhos são construídos na presença do Senhor. Depois ali de muitas situações de reviravolta, e nós vamos passar por algumas delas nessa noite de maneira muito rápida, Deus abençoou José, Deus executou sobre a vida de José
e o resultado disso tornou José alguém que apontava para Cristo o tempo todo. As nossas vidas, queridos, enquanto filhos e filhas de Deus, devem apontar para Jesus Cristo de Nazaré o tempo todo. Nós somos pequenos cristos, os chamados cristãos, aqueles que apontam a volta de Jesus Cristo de Nazaré até que Ele venha. E aqui nós podemos passar, queridos, rapidamente por 3 tipos de rejeições que esse homem de Deus viveu. Esse homem, ele passou por um período entre 17 e 30 anos de idade, o qual ele tinha, e como Deus, ele o torna frutífero nesse período de 13 anos, a cada estágio, culminando como que ele se tornasse a principal executivo ali de Faraó na terra do Egito, e vocês conhecem a história. Então, a história ela vai começar aqui em Gênesis, no capítulo de número 37, quando José tinha apenas 17 anos de idade. Então, primeiro ponto para vocês, eu queria que vocês acompanhassem comigo, se vocês puderem, Gênesis 37, no versículo de número 3. A palavra do Senhor vai dizer: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, tudo começou por um status de favorecimento que Jacó colocou em José, apesar ali dos outros filhos. Para piorar as coisas, José, ele totalmente ali inocente, ele começou ali, entre aspas, a se gabar dos sonhos futuristas que ele tinha. E esse capítulo vai falar sobre isso. A palavra do Senhor lá em Gênesis, no versículo 5, vai dizer: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós. E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha tido. Então aqui a inveja foi algo que se levantou naquela família. A inveja foi algo que, por partes ali, tentou destruir aquela família. Fervia o coração daqueles irmãos. Agora eles tinham chegado ao ponto de ebulição, por conta daqueles sonhos, por conta da túnica, por conta da preferência do pai, por conta daquela situação toda de predileção que Jacó tinha com José. Mais adiante aqui em Gênesis, nós continuamos a ver que os irmãos, eles tiveram a oportunidade de se vingar e planejaram matar José. Versículo de número 18, mas eles viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas aí houve a intervenção também de um dos seus irmãos, de Rúben. Lá no versículo 21 vai dizer: quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção ali de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Mas Judá, no versículo 26 vai dizer: Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos de se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. E eles colocaram em uma cisterna e decidiram vendê-lo como escravo. Aqui, queridos, esse pano de fundo bíblico que nós temos, ele vai dizer que por causa da rejeição, da traição dos seus irmãos, José havia perdido todos os seus direitos e agora ele era um escravo.
Pode-se imaginar ali a dor da solidão que este jovem ali, muito jovem, com 17 anos de idade, passou. Assim como José perdeu seus direitos e foi vendido como escravo, a rejeição muitas vezes nos faz perder coisas, nos faz perder tempo das nossas vidas, nos faz perder sonhos das nossas vidas, nos faz perder aquilo que nós estávamos visionando por conta de sermos rejeitados, não temos reconhecimento ou qualquer tipo de apoio. Muitos hoje vivem escravos da rejeição. E nós não fomos chamados para sermos escravos de nada, nós fomos chamados para ser escravos de Jesus Cristo de Nazaré, e nós sabemos que o fardo dele é leve para as nossas vidas, porque ele já levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e nos deu vida e vida com abundância. Quantos creem assim? Muitos vivem presos neste lugar da rejeição, queridos, de coisas que aconteceram no passado. Sim, eu entendo aqui, o que você deve ter passado não foi algo fácil de viver, não foi algo simples de viver, mas eu estou te dizendo que tem um Deus nessa noite que está aqui para curar a sua vida e te levar a um tempo de prosperidade, a um tempo abençoado de frutificar para o louvor da sua glória. Quantos creem assim? Aleluia. Muitos hoje vivem então de fato neste lugar, buscando a aprovação o tempo todo. A pessoa busca de fato aquele lugar, o clamor de aceitação. Nós não precisamos de clamor de aceitação, nós precisamos da presença do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Buscando aprovação, carregando mágoas, medo de não serem aceitos. Queridos, neste lugar, em nome de Jesus, que continue a boa cultura do incentivo de cada um de nós, na vida de cada um dos nossos irmãos, daquilo que eles carregam. Nós não precisamos disputar nada neste lugar, nós precisamos servir ao nome do nosso Senhor Jesus, com tudo aquilo que somos e que temos em nome de Jesus. Quantos creem assim? Reconheça no teu irmão aquilo que ele carrega, impulsione o seu irmão a viver mais do Senhor na sua vida. Eu creio que Deus, Ele manifesta poder, não no ambiente de bajulação, queridos, mas num ambiente saudável, onde cada um reconhece a identidade que tem no Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Pessoas muitas vezes estão travadas, paralisadas, escravos da rejeição. Estar cercado de pessoas, mesmo assim ela se sente invisível, ela se sente ali amargurada. A solidão, a rejeição é quando você está presente, mas sente que ninguém está te olhando. Queridos, é tempo de que você entenda de que o Senhor está olhando para a sua vida. Aleluia. Não é tempo mais de lambermos feridas do passado, é tempo de manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Querido, se você for ferido por alguma autoridade espiritual, em nome de Jesus, você tem um chamado, você tem um ministério, você vai fluir para o louvor da glória do Senhor, nesse chamado que você tem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mais à frente ali, certamente os mercadores de escravo tratavam com severidade ali a vida desse homem de Deus. No entanto, estava com José e o Senhor estava com José e deu-lhe o favor de Potifar. A palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 39, e a gente vai seguindo, queridos. No versículo 4 vai dizer: agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Que começou ali, de fato, queridos, que começou a ver a fé, a sabedoria daquele homem de Deus, que não se afastou da presença de Deus, mesmo sendo rejeitado. Ele não se afasta. Ali, ele se torna um escravo, mas a presença do Senhor estava com ele. O versículo 2 do capítulo de número 39 vai dizer: o Senhor estava com José, aleluia, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, e o que fazia prosperar, e tudo o que realizava. E aí, como resultado, Potifar, então, queridos, ele é jogado na cisterna, é vendido, ele é rejeitado pela sua família, mas o Senhor vê frutificação como uma primeira etapa dele ali como escravo, poder servir, e o Senhor trazer graça ao olho de Potifar, para que ele possa servir ali aquele homem.
por conta da sabedoria que estava derramada sobre a vida dele. Deus abençoou então a casa de Potifar em abundância por causa de José. O versículo 5 do capítulo de número 39 vai dizer: desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto a casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Da mesma forma, então, queridos, para as nossas vidas, o que o Senhor tem, se você sofreu algum tipo aí de injustiça familiar, eu creio que em nome de Jesus, assim como Ele fez com a vida de José, Ele está fazendo com a tua vida nessa noite, porque é um rico privilégio estarmos aqui neste lugar e entendemos que nós temos uma identidade em Jesus Cristo de Nazaré, e que Deus está levantando a sua vida para um novo tempo, um tempo onde você não vai ficar prostrado aí, nesse lugar de rejeição, mas em um tempo que Deus vai manifestar a graça sobre você. Queridos, falei sobre mim aqui. Semana passada ele estava aqui, tempo abençoado, e eu me lembro que o meu pai, ele estava aqui, e aí eu abracei, e aí eu lembro que ele sai, e quando ele sai, o meu filho menor, ele vem correndo até ele, ali o meu olho encheu de lágrimas, que daí o Pedro foi e abraçou, e deu um beijo nele, deve ter falado do Dia dos Pais, eu não perguntei para ele o que ele falou, aí ele abaixa, abraça ele, dá um beijo na testa dele, e vai para o lugar. Totalmente simbólico e profético sobre a vida da minha família, pois está quebrado, em nome de Jesus, nas minhas gerações, está quebrado, e é um tempo profético, sobre a vida do meu pai, sobre a vida do Pedro, sobre a vida das gerações do Pedro. Então eu creio em nome de Jesus, que é tempo de frutificar, mesmo que houve rejeição, mesmo que houve situação de desespero, de dor, de choro, é tempo de frutificar em nome de Jesus. Esse homem de Deus aqui, ele frutifica na primeira adversidade que ele passa. No primeiro momento de rejeição que ele passa, ele frutifica. Ele segue frutificando. José, então, ele vai passar por um segundo estágio. O segundo estágio de rejeição. Em primeiro lugar, ele foi rejeitado pela família. E em segundo lugar, José, ele se tornou frutífero, mesmo rejeitado pela falsa acusação que ele sofreu. Ele sofre ali uma falsa acusação, e eu quero ler com você aquilo que está testamentado no capítulo 39, no versículo de número 13. Quando ela ouviu, ao fugir, ele tinha deixado um manto em sua mão. Chamou os empregados e lhe disse: vejam este hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repartiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Aqui estamos falando da mulher de Potifar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto e ao meu lado fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que essa mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José, ele passa então o primeiro estágio. Ele é levado como escravo, e ali ele se torna um escravo excelente. E aí, por ser excelente, os olhos daquela mulher, por ele ser muito formoso, fazem com que ele sofra ali um pequeno assédio, um grande assédio ali sobre a sua vida. E ali ele passa pelo segundo estágio do falso testemunho, o segundo ponto de rejeição, que muitas vezes nas nossas vidas nós passamos. Quantas vezes já falaram coisas de nós que nós não fizemos? Quantas vezes falaram situações das nossas vidas que nós não estávamos relacionados a ela, ou que era uma grande mentira? Quantas vezes colocaram palavras nas nossas bocas que de fato não faziam sentido ou não fazem sentido? Mentiras para nos destruir e nos derrubar. À medida
que José ele começava a prosperar na casa de Potifar, um novo e sério desafio ali então estava surgindo. A esposa de Potifar começou a se sentir atraída pelo belo homem e tentou seduzi-lo. A palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 6, vai dizer: assim deixou ele nos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. E ele não foi, ele negou. Eventualmente, quando ele pensou que havia encurralado em uma situação ali comprometedora, José, ele foge. Ele foge daquele lugar, conforme está testamentado no versículo 11 e 12. Porque ele não queria entristecer a Deus e também ali o seu patrão. Como resultado, a esposa de Potifar se vingou ali de José, acusando falsamente de tentar molestá-la. Por causa da falsa acusação que levantaram de José, ele foi para a prisão. Muitas vezes nós passamos por esse lugar, queridos, o lugar da injustiça. As feridas, muitas vezes elas são cortantes dentro de nós, por falsas acusações, chegam a todos nós em algum momento das nossas vidas. O assassinato do caráter é um desafio dos mais difíceis para serem retomados. As pessoas endurecem, as pessoas elas ficam rígidas por conta de ter passado por injustiças como essa. Então leva essa pessoa a entender que essa injustiça é a dor de ser tratado como culpado sem ter feito nada. É o caso de José. A vergonha, a reputação dessa pessoa manchada por algo falso. A pessoa também sofre abandono, perder ali a confiança e ser deixado de lado por pessoas próximas. Solidão, isolamento quando todos acreditam na mentira. Foi o que José viveu. A identidade ferida, ser rotulado por algo que não somos. A maneira então, queridos, como nós lidamos com isso, é que vai determinar se você passou por algum tipo de injustiça como essa. A maneira como você lida com isso é o que vai determinar a sua frutificação ou não. A maneira como você lida com essa situação, como você vai dominar essas situações, é o fato de que você vai frutificar ou não na sua vida. Você não encontra José ali em nenhum momento, queridos. Em nenhum momento José ele resmunga pela situação. Ele reclama da situação. Ele se coloca na presença do nosso Deus. Ele se coloca na presença do Senhor e continua ali temente ao Senhor. Ele confia em Deus. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José e fez frutificar no meio da sua aflição. A palavra do Senhor em Gênesis 39, 21 vai dizer: o Senhor, porém, estava com José e estendeu-lhe misericórdia. Se você passou por alguma situação como essa na sua vida, a mão do Senhor está sobre a sua vida e não se afaste da fonte que é o nosso Senhor Jesus. Não se afaste. Mesmo preso, José ele manteve a sua fé firme na presença do Senhor. Mesmo preso, ele continuou confiando em Deus e que Deus tinha um propósito para a sua vida. Queridos, não importa a idade que você esteja passando. Talvez você esteja relembrando de situações aqui nessa noite, profundas no fundo daí do teu coração, e você está falando: puxa, mas já passou o tempo, já não é mais tempo. É tempo sim do Senhor sobre a tua vida, é tempo sim de restauração do Senhor sobre a sua vida, e creia que essa noite Deus está falando com você, em nome de Jesus. José agora então encontra o favor do diretor da prisão, queridos. Então, ele é renegado pela família. Ele vai ali para um ambiente de escravidão. Ele vira ali alguém preferido daquele líder e depois é renegado por ele, é jogado na prisão. E ali na prisão começa uma outra fase da história de José. Por sua vez, tornou-se administrador-chefe de todas as operações de gerenciamento e controle de trabalho dentro da prisão. Deus transforma a maldição em bênção em nome de Jesus.
A palavra do Senhor em Gênesis 39, 22 vai dizer: por isso o carcereiro encarregou José. De novo, ele tinha uma boa conduta, ele era um homem de Deus, e aí ele foi encarregado, José, de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo aquilo que se sucedia naquele lugar. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo aquilo que ele realizava. A história é a seguinte: o status de José havia mudado mais uma vez. Ele passou de filho predileto para escravo predileto. Ele passa para executivo agora daquela prisão predileto. E agora ele se torna ele se passa por executivo predileto daquele líder Potifar. E agora ele era o prisioneiro predileto. Deus transforma a maldição em bênção. Quantos creem assim nessa noite? Na rejeição, nas falsas acusações, podemos escolher confiar ou nos amargar com as situações. Deus não te chamou nessa noite até este lugar de uma maneira sobrenatural, que você saiu da sua casa e crê que você é uma pessoa sobrenatural na presença do Senhor, porque estamos longe da naturalidade, porque somos filhos e Deus tem impresso em nós a identidade dele. Então você saiu da sua casa e está aqui nessa noite de uma maneira sobrenatural, porque ele está plantando eternidade na sua vida nessa noite. Quantos creem assim? Em nome de Jesus. Na rejeição, nas falsas acusações, podemos escolher confiar ou ficar amargurados. Deus não tem este lugar para nós. Deus tem um lugar de confiança. Confiar no Senhor significa continuar fiel, mesmo quando tudo ao redor parece injusto. Deus vê a injustiça, conhece a verdade, abre porta mesmo quando todos nos rejeitam. Deus está abrindo portas nessa noite para a sua vida. Quantos creem? Em nome de Jesus. A presença de Deus, então, transforma a prisão em escola de preparação. Então, às vezes nós passamos por lugares, por vales, foi falado nessa noite, por desertos, que nos aprisionaram. Se nós estamos junto à fonte do Senhor, passando por um momento de um vale muito grande, ou de um deserto muito grande, se nós estamos nessa fonte, meu querido, Deus ele vai transformar a maldição em bênção e vai levantar a sua vida para o louvor da sua glória. Deus não está chamando rejeitados, Ele está chamando escolhidos para viver o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia, aleluia. Nós não estamos neste lugar mais, queridos, em nome de Jesus. Deus vê a injustiça, conhece a verdade, abre portas onde tudo está fechado. A presença de Deus transforma a prisão em escola, ela vai nos levar, nos capacita a frutificar assim como esse homem de Deus frutificou. É tempo do Senhor sobre nós. É tempo do Senhor sobre as nossas vidas, queridos. Aleluia. Versículo 23 do capítulo de número 40, por favor. Irei aí mais uma página. José, então, ele se tornou frutífero mesmo rejeitado no esquecimento. É uma progressão na vida desse homem de Deus. História linda desse homem de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, se esqueceu dele. A história ela vai continuando no capítulo 40. Se eu não me engano, são 14 capítulos, onde a história de José ali ela é discorrida. Porque José, ele aponta a Cristo. Ele é um tipo de Cristo ali no Antigo Testamento. O tempo todo ele está apontando o Messias. Aleluia. Então, alguém de muita relevância pelo número de capítulos que ele é citado. A história vai continuando e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei foram jogados na mesma prisão. Olha como tudo vai acontecendo para que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vá trazendo para a sua história. Vai trazendo para aquilo que você tem vivido. Aquilo que Deus já realizou e glorifique a Ele por aquilo que Ele tem realizado na sua vida. Aleluia. Ali na mesma prisão eles estavam. E que poderia ter sido uma possível tentativa de assassinato do rei.
Assim, eles ficaram sob a influência de José. No versículo 4 vai dizer: o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia, depois de certo tempo. Algum tempo depois, ambos tiveram sonhos, e quando ficaram perturbados com os sonhos, José interpretou ali com precisão os sonhos, conforme está testamentado ali nos versículos 4 a 19. Então o resultado foi que o copeiro-chefe foi restaurado de volta à sua posição, enquanto o padeiro-chefe executado exatamente como José previu. A palavra do Senhor em Gênesis 40, 20 vai dizer: 3 dias depois, era aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição de chefe dos copeiros, e de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Nos versículos 14 e 15, José ali, desse mesmo capítulo, encontramos José implorando ao copeiro-chefe para falar ao rei o seu nome, para ser liberto, declarando ali a sua inocência da acusação que ele tinha sofrido. José, ele passava por aqueles dias, mas ele implora diante daqueles homens, falando: eu sou inocente. A palavra do Senhor vai dizer: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Lembre-se, ele tinha tido um sonho assertivo sobre a vida daqueles homens, e pediu: lembra-te de mim, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado no calabouço. Infelizmente, conforme nós já lemos, o versículo de número 23 desse mesmo capítulo vai dizer que aquele homem se esqueceu de José. José estava aprendendo a ser frutífero através do esquecimento. Ele passa mais um bom tempo ali, cerca de 2 anos naquela prisão. Quantas vezes passamos por isso nas nossas vidas, queridos? Um bom tempo. Para mim, uma situação simbólica do Dia dos Pais demorou 30 anos. Mas o nosso Deus está presente para restaurar todas as coisas, até aquilo que parece impossível aos nossos olhos. A rejeição nem sempre ela é explícita. José não foi atacado ou acusado. Dessa vez, ele simplesmente foi esquecido. A rejeição também pode se manifestar como indiferença ou negligência. Quantos de nós já não passamos por isso? A espera é parte do processo. José, ele tinha feito a coisa certa, ajudando o copeiro, mas a ajuda precisou esperar. Queridos, faça as coisas sem esperar nada em troca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, casal abençoado, pastor Sandro e pastora Michele, continuem a fluir sem esperar nada em troca, que o galardão de vocês nos céus está preparado em nome de Jesus. Não podemos depender da memória ou do favor humano para escorrermos as nossas vidas, queridos. Se a gente for ficar esperando a aprovação de homens para fazer as coisas nas nossas vidas, nós estamos perdidos e frustrados. O copeiro esqueceu, mas Deus não se esquece de nós. Nossa segurança não deve estar na lembrança ou na aprovação dos homens, mas no propósito que Deus tem para as nossas vidas. A rejeição fortalece a paciência e o caráter. Evangelho fácil é facinho de pregar, né? Salminho gostoso. Eu vou falar de novo. A rejeição fortalece a paciência e o caráter. Se você está passando por um processo como esse, fique junto à fonte que jorra águas vivas nessa noite, em nome de Jesus, porque em tempo oportuno Ele vai abençoar você. Durante o esquecimento, José continuou fiel, paciente, íntegro, apontando Cristo, apontando o Messias, apontando aquele que viria para nos dar vida e vida em abundância.
a espera e a rejeição desenvolvem em nós resiliência espiritual. Lembre-se que nós não estamos falando de coisas desse plano presente, nós estamos falando de coisas espirituais na presença do Senhor nessa noite. Gera esse tempo de rejeição, gera, se você souber se portar, gera dependência de Deus. Felizmente, quando o faraó ali teve alguns pesadelos 2 anos depois, e nenhum dos seus sábios conseguiu interpretar, lá veio José de novo, firme, resiliente, na presença do Senhor, homem de Deus. Está testamentado lá, e depois você lê no capítulo 41, versículo 9 até o versículo 13. Depois de interpretar ali com precisão os sonhos de José, os sonhos do rei, José ele foi liberto da prisão e promovido à segunda posição mais alta do Egito após 13 anos, desde que ele tinha 17 anos. Ali ele já estava com 30 anos de idade. José, no capítulo 41, versículo 46, vai dizer: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Ele também recebeu a enorme tarefa de salvar a nação, queridos. De novo, em um momento de esquecimento, José frutifica na presença do Senhor. A palavra do Senhor em Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Rejeitado pela família, rejeitado pelo líder Potifar, rejeitado na prisão, elevado à segunda pessoa mais importante daquele reino do Egito. Vocês conhecem a história. Mas quando fala acerca de rejeição nas nossas vidas, o paralelo, em nome de Jesus, é o mesmo, desde que nós estejamos junto da fonte que jorra águas vivas. O status de José havia mudado mais uma vez. De filho favorito para escravo favorito, para executivo favorito, para prisioneiro favorito, para ser agora o diplomata favorito daqueles dias. Caminhando para a conclusão, queridos. Às vezes nós somos esquecidos ou ignorados, mesmo quando servimos com fidelidade. Isso não significa fracasso, mas uma oportunidade de crescer e confiar e permanecer frutífero diante da fonte que jorra águas vivas. Deus, Ele de fato, queridos, Ele vê o que ninguém vê, e no tempo certo, Ele fará justiça sobre as nossas vidas. E eu creio que nessa noite é noite de cura sobre nós. Quantos creem assim neste lugar? E aí José, esse homem de Deus, ele é conduzido a uma tarefa, e foi conduzido a uma tarefa com uma execução perfeita. Um homem que aponta a Cristo o tempo todo. No processo ele foi usado por Deus para trazer restauração também ali ao início, também a sua família. Eu creio que Deus tem levantado aqui pessoas restauradas para trazer restauração a famílias do qual você mesmo foi rejeitado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Gênesis, no capítulo 50, no versículo de número 20, vai dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Eu creio que o lugar onde você pisa,
é vida do Senhor sendo trazido para este lugar. Eu creio que o lugar onde você põe a planta dos seus pés é vida do Senhor, de manifestação da glória do Senhor. Eu creio que o lugar onde você tem colocado a planta dos seus pés é um lugar de restauração. Eu creio que Deus ele está te levantando para um novo tempo, um tempo abundante dentro do seu lar. É um tempo de glória sobre a sua vida, queridos. Eu não estou sendo triunfalista aqui nessa noite. Eu creio que Deus ele está restaurando vidas e corações nessa noite. Eu preciso te impulsionar a viver este lugar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É um lugar de restauração que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para o seu trabalho. É um tempo de restauração na sua vida. Viva esse tempo. Não procrastine se fazendo de coitado ou coitada. Deus ele está querendo te levantar de uma maneira para que você seja alguém que frutifica para o louvor da sua glória. O perdão, queridos, ali de José, ele vai vencer a rejeição que ele sofreu. José ele não se vingou dos seus irmãos, mas perdoou-os e abraçou-os. A cura para a rejeição, ela é o perdão. Não reter mágoas, mas liberar aquilo que Deus tem manifestado na sua vida, que é graça, que é o favor imerecido. Restauração gera reconciliação. O reencontro dos seus irmãos trouxe cura, lágrimas, reconciliação para aqueles dias. Deus não apenas restaurou o relacionamento, mas restaurou a identidade daquela família, preservando a toda Israel, da onde viria o Messias, o Salvador. Deus ele pode transformar as dores da rejeição num instrumento de cura para outras pessoas. Comece a olhar além daquilo que você está olhando, daquilo que você foi rejeitado. Comece a olhar adiante, porque a sua história vai curar vidas, e muitas vidas chegarão aos pés do Senhor, por conta do seu posicionamento, por conta da sua história. Em Cristo sempre há restauração, queridos. Eu queria que você ficasse em pé.